Estamos de volta com o nosso programa Visão Social, respondendo as suas perguntas. Hoje sobre casamento homossexual e homossexualidade. E Verenice Rodrigues diz o seguinte: quanto ao casamento homossexual, respeito. Acho estranho, mas, enfim, fico pensando nos filhos que terão 2 pais e nenhuma mãe, ou vice-versa. Como fica o psicológico deles na escola, etc. Mas ainda estou tentando entender, porque algumas religiões, se não a maioria, é contra. Deve ter lá seu fundo de razão. Sem ter, qual seria? Sim, fim da família? Mas conheço tantas pessoas que a família são os amigos, porque é órfão de tudo. Como fica, medrado? Beijocas, fico bem. Desculpa ser longa, pode cortar, picotar, o quê? Fui. Um beijo, Verenice. Onice, olha, qual é a diferença de uma criança que cresce de pais separados e não se tornam, por conta disso, crianças fadadas a viver em relações futuras de casamentos que serão fracassados? Não. E olhe, a formação da sexualidade não nasce por uma vivência do que elas estão vendo ali. Hoje em dia não se sabe qual é o mote da formação da homossexualidade. A homossexualidade pode ser até genética, hoje já se fala até em um gene chamado gay1. Ninguém sabe a razão. E olhe, vamos parar para raciocinar uma coisa, Nice? Os homossexuais são filhos de quem? De heterossexuais. Concorda? Só por isso já derruba essa teoria. Os homossexuais são filhos de heterossexuais. Criança quer amor. E criança vai compreender. Pode acreditar. Eu fiz um mestrado em família, estudamos pesquisas em relação a essa questão e nada disto é verdade. Não existe interferência alguma. E família, Nice, é núcleo onde há amor. Sabe por que as religiões defendem? Sabe qual é a razão? A tradição do preconceito. As religiões geralmente são patriarcalistas. Tradição de preconceito. Somente por isso, tá bom? Um beijo, menina. Manuela Silva de Pouso Alegre, Minas Gerais. Existe acolhimento dos centros espíritas aos homossexuais, travestis, transexuais, etc? Olha, Manuela, não existe porque eles não precisam de acolhimento diferenciado. Agora, se chegam na casa, precisam ser tratados da mesma forma que qualquer um que frequenta lá. Não existe distinção. Você sabe, recentemente eu fui convidado a uma solenidade de entrega do nome social a transexuais. Então foi um culto ecumênico, eu fui convidado representando o Espiritismo aqui em Salvador. E interessante como aquelas pessoas, mulheres e homens, estavam se sentindo assim emocionadas e gratas, porque estava vendo um grupo de religiosos reconhecendo a essência delas. E que coragem, convenhamos. E que coragem para verdadeiramente elas assumirem essa condição. Não é fato? Eduardo Carvalho é de Carapicuíba, São Paulo. A doutrina espírita acredita que a homossexualidade seja um resgate de abusos do passado no campo do sexo? A homossexualidade é um desvio de conduta? Olha, não é desvio de conduta. Não é um desvio de conduta, Eduardo. E abuso do passado, em que sentido? Em que disseram isso quando surgiu a AIDS, você lembra? Que a AIDS era uma punição, que era a peste gay. E depois se comprovou que não tinha nada associado à peste gay, não é? Porque, inclusive, foi a partir dos hemofílicos
que se viu também que a questão não estava associada à homossexualidade em si. Então, de forma alguma, é um processo de reajuste como todo e qualquer outro. Talvez acentuado pelo preconceito existente. Mas aí você associa também a questão do racismo. Não é verdade? Ainda há muito racismo no Brasil, um racismo escamoteado, né? Mas ainda há. Então, você percebe que, de repente, podem ser espíritos endividados no processo de não viver a compreensão no passado de semelhantes a eles. E a partir daí vem naquela situação. Não é? Então, eu penso que seja por aí. Um abraço, querido. Beatriz Andrade de Maceió, em Alagoas. O casamento homossexual vai contra os princípios de Deus? Qual o papel dos homossexuais na evolução do planeta? Olha, Beatriz, como foi que João Evangelista conceituou Deus? Deus é amor. Então, as pessoas que se amam, mesmo sendo do mesmo sexo, estão contrárias a Deus? Em quê? Olha, nós somos tão preconceituosos que falamos o Deus. Mas é uma energia, é uma inteligência, então poderia ser a deusa. Não é? E não o Deus. Não é uma inteligência? Não foi isso que os espíritos disseram a Allan Kardec? É uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então usou só o feminino. Mas nós temos a concepção de o Deus, o masculino. E não tem o menor sentido isto, não é verdade? Qual o papel na evolução do planeta? Como de qualquer um de nós, a depender do que se atira a realizar. Papel de conscientização, de respeito, de igualdade, de busca, de fraternidade. Olha aí. De se expor socialmente às críticas, aos devaneios, até às perseguições, para chamar a atenção para que o respeito deve existir, independentemente da orientação sexual. De repente é por aí, dentre outros mais, ou simplesmente porque vai se lançar em um trabalho aí qualquer, político, esportivo, artístico, que vai trazer reflexão aos que possam acompanhá-los, não é verdade? Vamos ao intervalo! Sai daí não, eu volto já.